Meus irmãos, nós já deixamos de exercer a nossa autoridade alguma vez? E quando fizemos isso, as coisas deram certo? Nós já deixamos de assumir a nossa responsabilidade alguma vez? E fazendo isso, as coisas deram certo? Já deixamos de exercer o cuidado com a nossa família em algum momento, em alguma vez? E fazendo isso, as coisas deram certo? Já notamos como que esses três erros comuns, ainda que não necessariamente sejam sempre unidos, geralmente eles se apresentam unidos. Tanto a falta de autoridade, quanto de responsabilidade, quanto de cuidado. Parece que caminham de mãos dadas. Em certo momento, na vida de Jacó, eles vieram todos juntos, com um como consequência do outro, e com resultados, como nós temos estudado, catastróficos. Até que então o Senhor interveio, e o Senhor exerceu a sua autoridade, a sua responsabilidade e o seu cuidado com os seus filhos. Vejamos o que nós podemos aprender hoje com um relato bíblico, aqui de Gênesis capítulo 34, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Vá lá para o verso 20. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, e suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da cidade. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta noite e nos auxilia. Vem com o teu Santo Espírito, ilumina a tua santa palavra. Ajuda-me nas minhas debilidades. E todos nós que vamos ser expostos à tua santa palavra, que ela possa ser gravada em nossos corações, de tal maneira que modifique as nossas ações, para que estas venham a glorificar o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na última semana nós vimos que toda a narrativa do capítulo 34
revela as consequências de um círculo vicioso de pecados que não foram tratados. Pecados esses que foram iniciados com a desobediência de Jacó, no final do capítulo 33. Entre as consequências, nós encontramos os pecados dos filhos de Jacó, pouco caso com sacramento, assassinato de toda a cidade de Siquém, a dúvida da família com relação à promessa de Deus, ficando com medo das demais nações. Outra consequência que nós vimos foi o pecado de Siquém, que enredou todo o seu povo ganancioso e que também permaneceu sem arrependimento, até que por fim foram todos assassinados pelos filhos de Jacó. Contudo, nós vimos que Deus, ele não fica impassível diante do pecado. Ele demonstrou a sua divina graça, indo atrás de Jacó e da sua família e os chamando ao arrependimento e à obediência. Hoje será a quinta e última vez que nós vamos nos debruçar sobre esse texto, pelo menos nessa sequência, nessa série. Logo após Jacó sair da casa de Labão, ele encontra-se com Deus no Val de Jaboque e com seu irmão em Seir. E Jacó, tomado da sua natureza humana, mente ao seu irmão e então segue para Siquém, desobedecendo ao Senhor, que o ordenara ir a Betel e de lá partir para Hebrom. Esse é o contexto do capítulo 34. Como temos visto, é uma história trágica. E sendo assim, nós temos sido confrontados com mensagens duras, mas mensagens através de meditações sinceras, sem máscara, sem verniz. Apesar de que, mesmo com a dureza da mensagem bíblica, nós temos visto a mão graciosa de Deus mantendo a sua promessa pactual e redimindo Jacó e a sua família, conforme nós encontramos no capítulo 35, o que nos enche de alegria e de esperança, porque sabemos que nos nossos erros que já aconteceram, que porventura estão acontecendo, ou erros que acontecerão ainda porque somos pecadores, nós sabemos que a mão graciosa de Deus, ela nos alcança, ela vai atrás de nós e ela faz a sua obra em nossas vidas. Enquanto eu preparava os esboços para essa pequena série, meus irmãos, eu confesso que fiquei em dúvida, sobre se eu deveria incluir as proposições que nós veremos hoje naquele sermão sobre a insensatez da juventude e a responsabilidade dos pais. Lá nós falamos um pouco a respeito da responsabilidade dos pais, mas eu hesitei entre colocar isso lá ou então fazer uma quinta exposição. Contudo, se nós tivéssemos colocado essas proposições lá naquela exposição, ela ficaria muito longa, mais longa do que já foi. E lá nós conseguimos manter o nosso foco mais nos jovens, no comportamento comum aos jovens. E aqui nós vamos manter o nosso foco mais sobre os pais, a responsabilidade que os pais têm. Assim como já vimos várias ações irresponsáveis daquela juventude que tem o tempero da radicalidade, da insubmissão e da curiosidade, isso é comum aos jovens. Hoje eu quero observar os erros que são muito comuns, infelizmente, e que os pais cometem, conforme o texto nos apresenta. Obviamente que se fôssemos falar dos erros que os pais cometem, nós precisaríamos muitas exposições, mas vamos nos ater apenas às que o texto nos expõe. Veremos que quando os pais se omitem, os filhos pagam o preço. Mas normalmente essa conta ela retorna aos pais por meio de sofrimento e de vergonha. Infelizmente, não é incomum que pais se omitam com relação à sua autoridade, à sua responsabilidade e ao cuidado devido para com a sua família. Dessa maneira,
há muito em comum e os erros expostos no texto, eles têm sido repetidos continuadamente ao longo da história. Que esse relato, ele sirva para que o Espírito Santo de Deus nos desperte a cumprirmos aquilo que nós fomos chamados a ser. Eu espero sinceramente que durante a exposição das falhas dos personagens do relato, o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar aos nossos corações sobre os nossos erros, trazendo-nos então ao arrependimento, e possa também nos dar forças para que por meio da graça de Deus nós possamos corrigir as nossas atitudes erradas. Deus, nosso Pai, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para nos livrar da culpa dos nossos pecados. Mas a sua obra, ela não termina aí. Nós não somos só livres, libertos da culpa dos nossos pecados, mas nós somos chamados, todos nós, à santidade. O Pai e o Filho enviaram o seu Santo Espírito para nos auxiliar a consertarmos os nossos relacionamentos e para nos santificarmos, para vivermos em obediência, e essa obediência para a glória do seu santo nome. O nosso modelo de paternidade, meus irmãos, é Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo. E o nosso modelo de filhos é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, modelo de submissão e desejo constante de glorificar o nome de seu Pai. Que o Espírito Santo, ele nos auxilie para que nós possamos enxergar e nos arrependermos dos erros e ajustarmos então o nosso viver, e que o Senhor nos ajude nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que quando os pais se omitem da sua autoridade, seus filhos sofrem e fazem sofrer. Em ambas as famílias, os pais falham em manter a liderança, escreveu Altke, um teólogo reformado. Ambas as famílias, os pais falharam em manter a sua liderança. Quando a autoridade dos pais diminui, as coisas nunca vão bem. As coisas nunca, jamais irão bem quando a autoridade dos pais, ela diminui. Aliás, o próprio fato de haver a diminuição de autoridade dos pais já é um sintoma de que as coisas não estão bem, que as coisas estão erradas, que desafinaram na melodia que deveriam estar tocando. Jacó, os irmãos notaram pelo texto, ele fica passivo até a chegada de seus filhos. Mas notemos que nós poderíamos aliviar um pouco o lado e dizer que Jacó, ele esperou os seus filhos para talvez se aconselhar com eles. Na multiplicidade de conselhos, a sabedoria, diz a palavra de Deus. E talvez, veja só, não, ele esperou para conversar com eles e ver o que ele ia fazer. Contudo, Jacó continua passivo também diante dos seus filhos. Os seus filhos chegam e tomam a rédea de toda a negociação. E os seus filhos sugerem então uma aliança iníqua. Estendendo a circuncisão, o sacramento santo da inclusão na aliança, aquele povo que era ímpio, que era pagão, sem falar nada a respeito de aliança, simplesmente como um detalhe para que se pudesse então se relacionar e ter casamentos mistos. Ainda que Jacó ele não soubesse dos planos de vingança dos seus filhos, porque o texto dá a entender que não só Hamor e Siquém foram enganados, mas Jacó também foi enganado. Ele não sabia do intento dos seus filhos. E ainda que ele não soubesse disso, ele deveria ter protestado com relação à banalização do sacramento.
Ele deveria ter batido na mesa e dito: peraí, não é assim que funciona. Não é simplesmente vocês se circuncidarem, então está tudo certo, nós podemos nos relacionar. Vocês têm que crer que há um único Deus. A circuncisão só tem valor se vocês crerem que há um único Deus que entrou em aliança com os homens. É a mesma forma, e pode acontecer a mesma coisa numa família nossa, que um jovem ou uma jovem está querendo se relacionar com alguém que não é da igreja. Então a família se reúne para ver o que vai fazer a respeito disso. E aí o pai fica quieto e um dos irmãos tem uma ideia e diz: olha, nós não podemos nos relacionar com quem não foi batizado. Mas basta vocês se batizarem, então está tudo certo. E esse pai ficar quieto. Não basta o batismo. Não basta o vir na igreja. Se não for de fato cristão, está errado. E se nós estendermos o sacramento, o nosso batismo, assim como eles estenderam a circuncisão, desta maneira, totalmente sem temor, estamos errando. Família, meus irmãos, não é uma democracia. Jacó não tinha que esperar os filhos para fazer uma votação. As coisas de Deus e a autoridade que Deus deu para os pais não são passíveis de voto democrático. Vamos ver o que as pessoas pensam. Você pode colher a opinião dos seus filhos? Sim, claro, você pode. Mas a sua opinião é autoridade. Você é que manda. O pai, e na ausência do pai, a mãe, eles receberam de Deus o mandado de ser a autoridade no lar. Eles são lei no lar. E eles devem exercer tal autoridade. Não podem abrir mão dessa autoridade. Não podem fazer o jogo do empurra quando tem pai e mãe. Não podem se dar por vencidos por causa de uma democracia. 3 filhos querem fazer alguma coisa e os pais são 2, então abrem mão da sua autoridade. A autoridade deles é irrevogável enquanto estão debaixo da lei de Deus. E eles devem ser respeitados por isso. Filhos, respeitem os seus pais. Eles são autoridades. Hamor, ele também fica passivo diante da violência do seu filho Siquém. Não há uma repreensão. Siquém ou estuprou ou seduziu Diná. E Hamor fica quieto. Depois ele age conforme a vontade do filho. Vai e me consegue essa jovem por esposa. E ele, igual um cachorrinho, vai obedecer ao filho. Assim, além de não corrigir ele, Hamor passa a mão na cabeça de Siquém. Notem o seguinte: ele encoberta da sua cidade o que o filho havia feito. Ele chega simplesmente e diz: olha, esses homens, eles são pacíficos. E eles estão interessados em entrar numa aliança conosco. Basta nós nos circuncidarmos. E aí, então, veja, suas posses serão nossas. E nós casaremos com as suas filhas. E as nossas filhas se casarão com os seus filhos. Mas ele não fala nada. Ele não diz: olha, o meu filho, este vagabundo, seduziu Diná. Ou o meu filho, este vagabundo que não merecia nem estar vivo, estuprou Diná. Tudo começou por causa disso. Não, ele não fala. Ele acoberta o seu filho. Ele havia cedido aos desejos do filho, indo fazer a vontade de Siquém. Pais, vocês não foram chamados por Deus para fazer a vontade dos seus filhos. Vocês foram chamados por Deus para fazer a vontade de Deus sobre os seus filhos. Jacó permite a aliança entre os seus filhos e os habitantes de Siquém, com vistas aos casamentos mistos. Por que eu afirmo isso? Por causa do silêncio de Jacó. O seu silêncio parece que ele está aprovando esse casamento misto. Ele ficou quieto.
A comitiva de Hamor e Siquém se afasta, os seus filhos voltam para o trabalho e Jacó fica lá. Pois é, não, está tudo certo. Eles vão circuncidar, a gente casa. Talvez Jacó, como nós sabemos que a índole dele, e eu estou tratando ele como Jacó, não como Israel, porque ele está agindo como Jacó e não como Israel. A índole dele, muito provavelmente, se interessou por essa aliança. Veja, ele já havia comprado terras em Siquém. Agora, por meio de casamentos, ele poderia conquistar mais terras na terra prometida, mas que foi prometida por promessa de Deus e não era para ser adquirida de nenhuma outra forma. Irmãos, casamentos mistos são um portal para as dificuldades. Primeiro, porque é pecado, vai contra a palavra de Deus. E todo casal onde um dos cônjuges não é cristão sabe do que eu estou falando. Casar com incircuncisos de coração é declarar abertamente guerra à paz que você poderia usufruir no lar. Casamento já é difícil. Casamento já é uma instituição sagrada altamente difícil. Por quê? Porque é a união de dois filhos de Adão. São dois pecadores com cargas de pecados e de traumas e de costumes e de vícios que irão se unir. Já é difícil. Agora fica muito mais difícil quando um desses pecadores é um pecador incrédulo. É um pecador impenitente. É um pecador que acha que está tudo bem. Paulo, ele alertou sobre nós não nos colocarmos sob julgo desigual com descrentes. É palavra de Deus, não sou eu falando, é Paulo, é Deus falando através de Paulo. Não se coloque sob julgo desigual. Depois, Paulo ainda exortou, indiretamente, quando ele está dando mandamento sobre as viúvas. As viúvas mais jovens, elas deveriam se casar. Mas como é que ele diz isso? Elas devem se casar no Senhor, ou seja, casar com crentes. Infelizmente nós vemos isso também atingindo as viúvas nas igrejas. Casam-se com não crentes, relacionam-se com não crentes e acabam destruindo a sua vida, ou no mínimo, trazendo para o seu lar uma ausência perpétua de paz. A palavra de Deus ainda nos diz, para falar sobre isso, através da boca do profeta Amós, como andarão dois se não houver concordância? Casamento entre crente e descrente é errado. Pais devem exercer a sua autoridade. Contudo, notem o seguinte: um lar onde a autoridade dos pais é presente não é sinônimo de um lar opressor. Pais têm que demonstrar autoridade. E essa autoridade tem um modelo bíblico. Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos pais que confundem severidade e autoritarismo com autoridade. E são coisas totalmente diferentes. E para se utilizarem desse autoritarismo e severidade, utilizam muitas vezes de violência física, violência psicológica. Esses pais, eles devem aprender urgentemente do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é manso e humilde de coração. E mesmo sendo manso e humilde de coração, ele não perde absolutamente nada da sua absoluta, soberana e total autoridade. Ele é Senhor, sendo manso e humilde de coração. Devem aprender também que a autoridade somente é legítima quando ela é submetida ao padrão de Deus. Se ela não estiver debaixo da lei de Deus, essa autoridade é ilegítima. Os mandamentos de Deus, as regras de Deus, os limites de Deus, inclusive para a autoridade,
devem ser obedecidos, ou então não é autoridade de maneira nenhuma. Vejam o seguinte, meus irmãos, o lar deve ser um porto seguro. Um lar, ele deve ser tão atraente aos filhos que estes não queiram deixá-lo. Tem que ser igual aquela espécie de pássaro que faz o seu ninho com espinhos embaixo. E colocam os seus ovos e os seus filhotes nascem. E quando os filhotes nascem, são pequenos e não têm peso suficiente para afundar nesse espinho. E eles cuidam bem desses filhotes. Mas para que os filhotes não fiquem eternamente no ninho, quando eles crescem um pouquinho mais, eles começam a afundar e aquilo fica incômodo. E aí eles saem. Outras espécies de pássaros são mais radicais e são menos... não diria engenhosos, mas são menos agressivos. Não é agressivo, são mais agressivos, perdão. Tem pássaros que os irmãos sabem que eles simplesmente chegam numa determinada altura, num determinado tempo, curvam a cabecinha deles, colocam embaixo do filhote e jogam para fora do ninho. Deu, vai voar, vai levar a tua vida. Chega. Os lares hoje em dia não são portos seguros, não biblicamente pelo menos. Nós temos visto hoje marmanjões de 30, 40 anos morando com os pais. Isso não é correto. Não é isso que eu estou falando sobre um lar ser seguro. Mas ele deve ser tão atraente para que os filhos não tenham aquela ânsia da juventude. Ali nos 15 anos, começar a sonhar ou querer ou fazer tudo para sair de casa. Não vê chegar aos 18 anos. 18 anos sai correndo, pega um trabalho, aluga um kitnet e vai quebrar a cara no mundo, porque não está preparado. O lar deve ser um porto seguro, que além dos filhos não quererem deixar, quando deixam, eles querem imitar o seu lar. Eles querem formar um lar que seja um espelho daquilo que eles tiveram. Uma das frases mais tristes que nós ouvimos é: eu nunca vou tratar os meus filhos desta forma. Eu nunca vou tratar os meus filhos como eu fui tratado. Claro que essa frase ela pode ser fruto de uma rebeldia filial, mas quantos e quantos pais deixam feridas em seus filhos, feridas estas que irão doer ao longo de toda a sua vida. Notem o seguinte, meus irmãos, as piores cicatrizes, elas são feitas por aqueles que deveriam amar e deveriam demonstrar o seu amor. Bons modelos farão com que os nossos filhos busquem alianças corretas. Por que há tantas moças que vão atrás dos rebeldes, dos bermudões rebeldes? Porque tem um lar descompassado. Elas não conseguem enxergar no seu pai um exemplo. Há um ditado que diz que as moças procuram alguém parecido com o seu pai para casar, mas esse ditado foi por água abaixo. Por quê? Porque não tem pai mais nesses lares. E elas são seduzidas então pelo primeiro siquém que vem, com seu bermudão, sua sobrancelhinha cortada. Que coisa triste, irmãos. A melhor maneira de perder a autoridade ou de desfigurar essa autoridade é desobedecendo a Deus. Pais que desobedecem a Deus perdem a sua autoridade, ou no mínimo desfiguram ela, transformando em autoritarismo. Agora vejam a boa notícia: Cristo veio remover a culpa dos nossos pecados, e nele, pelo poder do Espírito Santo, os pais podem assumir a sua autoridade com amor e com serenidade. Um lar cristão saudável, ele não é opressor, ele não é violento, mas ele tem sim disciplina, e disciplina amorosa. Olha o que Paulo escreve em Colossenses 3. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isto agrada ao Senhor.
E isso é seguido imediatamente do mandamento: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Mas e no caso dos filhos desobedecerem? Os pais então devem obedecer a Deus. E um exemplo dessa obediência a Deus nós encontramos em Provérbios 13. Odeia a seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Irmãos, eu tenho uma tristeza tão grande quando eu escuto de alguém assim: eu nunca vou bater no meu filho. Ou quando a gente ouve assim: meu pai nunca precisou me bater. Ou, cadê a asa desse anjo? Porque veja, não sou novamente eu falando, é a palavra de Deus. E se nós, reformados, gostamos de defender o sola escritura, é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática que nos diz o seguinte: odeia ao seu filho aquele que o poupa da vara, mas quem o ama castiga no tempo certo. Notem as palavras: no tempo certo, porque há o tempo certo de bater, há o tempo certo de punir com amor. Pais que perderam a autoridade dificilmente a reconquistarão novamente. Eu diria que é preciso um milagre. E aí está a boa nova. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é um Deus de milagres. Então, pais, reconheçam onde vocês caíram, arrependam-se e busquem auxílio para acertar de agora em diante. Em segundo lugar, quando os pais se omitem da sua responsabilidade, seus filhos sofrem e fazem sofrer. A melhor maneira de ser irresponsável é começar desobedecendo a Deus. A nossa primeira responsabilidade é conosco mesmo, em relação a Deus. Pai, a sua primeira responsabilidade é com você, o seu relacionamento com Deus. Jacó havia feito um altar que traçava uma distinção entre o seu povo e os cananeus. Mas nós temos visto que a sua devoção, ela é calcada, edificada na desobediência. Escutem-me com atenção. Pais, crentes ou não, que frequentam a igreja, mas sem temor a Deus, sem fé, sem obediência à palavra de Deus, vocês imaginam que cumprem os seus deveres, mas nada, de absolutamente nada, adianta os altares que você tem erguido. A sua obediência parcial é uma desobediência completa à lei de Deus. E é uma irresponsabilidade para com os seus filhos, que infelizmente, provavelmente irão imitar o seu mau exemplo e continuarão nesse círculo vicioso de vir à igreja para cumprir o seu dever sem obediência, sem temor, enganando e sendo enganados. Outra coisa, levar os filhos à igreja, mas depois deixá-los em Siquém, acampar diante do mundo, é tão eficiente quanto você tomar um sal de frutas e depois abusar na feijoada. Você não está fazendo absolutamente nada. Você faz o preventivo e depois joga seu filho diante do mundo. A sua responsabilidade envolve o ensinar e o acompanhar. Fazer apenas um ou o outro disso é um serviço incompleto e é totalmente infrutífero. Sim, Diná foi imprudente em ver as filhas da terra. Contudo, ela foi mais vítima do que responsável pela tragédia que a cometeu, porque foi Jacó que expôs ela ao perigo. Foi Lia que deixou ela sair desacompanhada. Notem, falando em responsabilidade,
Hamor e seu filho Siquém, eles vieram tratar com Jacó, mas esse esperou os seus filhos chegarem e deixou a condução da situação a cargo dos seus filhos. O homem, naturalmente, ele terceiriza tanto a sua culpa quanto a sua responsabilidade. Essa é a nossa genética adâmica. Nós herdamos isso do nosso pai Adão. Jacó, ele era responsável e ele, ninguém mais, ele, como pai de Diná, deveria ter assumido a situação. A má condução da situação, que era sua responsabilidade, sendo exercida pelos seus filhos, foi cobrada dele. Porque é assim que funciona. Quando um time de futebol vai mal, o técnico é cobrado. Quando uma loja vai mal, é o gerente que vai ser cobrado. Quando uma família vai mal, Deus cobra do pai ou da mãe. Veja o exemplo bíblico. Adão era responsável por Eva. E quando ela caiu, ele não assumiu a sua responsabilidade. Pelo contrário, ele condescendeu com o erro dela, pecando também. E ainda por cima, ele tentou passar adiante a sua responsabilidade e a sua culpa. Se Jacó tivesse tratado a questão, não teria deixado o assunto na mão de pessoas imaturas, porque os seus filhos eram imaturos, que estavam iradas. Se Jacó não esboçou nenhum sentimento com a sua filha ter sido abusada, os seus filhos ficaram irados e entristecidos. Cada uma dessas três características é um motor para o pecado. Agora, o combustível que move esse motor, o combustível que moveu a barbárie, foi a irresponsabilidade de Jacó. Foi ele não ter assumido a sua responsabilidade. Essa irresponsabilidade, ela foi perpetuada na sua descendência. O líder tribal, por assim dizer, sempre era o primogênito. Mas Rúben, o primogênito de Jacó, ele subiu à cama de Jacó com uma de suas concubinas, com Bilá. Simeão e Levi, na história que nós estamos estudando, eles foram reprovados por causa da matança em Siquém. A tribo de Simão foi engolida pela tribo de Judá, e a tribo de Levi, ela recebeu sim o sacerdócio, mostrando que foi perdoada por Deus, mas ela ficou sem herança, cumprindo as palavras de maldição. José, ele torna-se, quando é vendido como escravo para o Egito, e quando há a reunião novamente da família, ele torna-se o líder provisório da família de Jacó. Até que essa liderança, ela repousa sobre Judá. Quando Jacó, ele dá as bênçãos para os filhos, onde Simeão e Levi recebem a maldição, e Judá recebe então a liderança. É de onde viria o Messias, da tribo de Judá. Notem o seguinte, meus irmãos, os homens erram, mas a soberania de Deus, ela jamais é surpreendida. O Messias viria da tribo de Judá. E tudo acontece para que a liderança repouse sobre a tribo de Judá. Mas aí nós não podemos argumentar como Paulo vai contrário lá em Romanos capítulo 6. Não, então está tudo certo, fizemos o bem, né? Não é isso. Cada um desses foram personagens que agiram debaixo da soberania de Deus e foram responsabilizados pelas suas más ações. Mas todas essas más ações estão debaixo do decreto divino, não surpreendendo a Deus. Hamor demonstra também tanto a irresponsabilidade quanto a ausência de autoridade. Depois daquela negociata envolvendo o sacramento, nós vemos Hamor enganando a sua cidade por interesse próprio nos bens de Jacó e acobertando a paixão e a culpa do seu filho. Hamor, ele diminui a sua autoridade quando ele se submete à sua própria cobiça
Hamor, ele diminui a sua autoridade, a sua responsabilidade quando ele se submete à concupiscência do seu filho Siquém. Pais erram quando, com vistas a ganhar algo ou a posar de bonzinho, abrem mão da sua responsabilidade. Pais, vocês não foram chamados para serem amigões dos seus filhos. Essa teoria agora. Meu filho é o meu melhor amigo, meu pai é o meu amigão. Que isso? Isso é tudo reflexo. Jesus é um amigão, Deus é um amigão, paizinho querido. As pessoas perdem o temor a Deus, perdem o temor aos pais. Os nossos pais não foram chamados para serem os nossos amigões, mas foram chamados para ser nossos pais, nos amar, ter autoridade sobre nós e responsabilidade sobre nós e o cuidado sobre nós, e nós temos que ter respeito a eles, como pais que são. E vocês, pais, têm que desenvolver o relacionamento com o filho de vocês, não como amigão, mas como pai, com autoridade, com responsabilidade. Pais erram também quando não assumem, nem fazem os seus filhos assumirem a responsabilidade pelas suas ações. A melhor maneira de você destruir a vida do seu filho é quando ele errar, você passar a mão na cabeça. Você mostrar para ele que tanto faz se ele errar ou se ele acertar. Você tem que demonstrar amor? Sim, tem que demonstrar amor. Mas esse amor tem que ser com autoridade e responsabilidade. Deus disciplina os seus filhos. Alguém vai dizer que Deus não ama os seus filhos? Jamais. Agora vejam, o mesmo autor de Hebreus, quando diz que Deus, como pai, disciplina os filhos, ele diz que aqueles que Deus não disciplina não são filhos, mas são bastardos. Quando você não disciplina o seu filho, você está tratando o seu filho como um bastardo. Você não está demonstrando amor por ele. Você está demonstrando amor de novela, amor de filme, amor de seriado, mas não amor conforme a palavra de Deus. Agora vejam o seguinte, meus irmãos, Cristo ele veio remover a culpa dos nossos pecados, e nele, pelo poder do Espírito Santo, os pais podem sim assumir a sua responsabilidade com amor e com seriedade. Nós somos todos filhos de Adão. Nós carregamos em nós mesmos a poluição do pecado de Adão e a sua ausência de responsabilidade. Mas Cristo, o segundo Adão, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele atribui a nós a sua perfeita obediência. Ele enviou o seu Santo Espírito e por meio do Santo Espírito de Deus, nós somos capacitados a seguirmos o exemplo de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Portanto, arrependa-se pela sua falta de responsabilidade. Você precisa se arrepender disso. Em segundo lugar, peça ao Senhor a força e a autoridade santa para exercer com hombridade e verdade a responsabilidade do seu lar. Deus nos perdoa e Deus nos capacita a exercermos essa autoridade. Portanto, peçamos a Deus auxílio humildemente, aquele que dá generosamente coragem e firmeza para sermos aquilo que nós fomos chamados a ser, sacerdotes do lar. Mas e o lar que não tem um sacerdote? Você, mãe, que é viúva, ou que teve um marido tão irresponsável que abandonou os seus filhos, você deve agarrar-se ao Senhor com toda a sua força. Notem, Deus, ele tem cuidado especial com os órfãos, com as viúvas e com as vítimas de abandono. Todo mundo pode te abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar. Notem o seguinte,
Diná, talvez ela não tenha sido estuprada, como eu tenho falado para os irmãos. Talvez, numa remota hipótese, ela tenha sido seduzida. Ela não teve filhos com Siquém. Mas talvez você tenha se envolvido com alguém e teve o seu filho fora de um casamento. Saiba que Deus também tem cuidado especial com todo o coração quebrantado e contrito. Você precisa entender que, primeiro, você errou, mas Deus não erra. O seu filho é a sua bênção e o seu filho é a sua responsabilidade. Portanto, arrependa-se, creia em Cristo Jesus e aproxime-se de Deus como seu Pai, sabendo que Ele não abandona e que nele você pode exercer a sua responsabilidade sob a autoridade de Deus. Em terceiro e último lugar, quando os pais se omitem do cuidado, seus filhos sofrem e fazem sofrer. Meus irmãos, a melhor maneira de se omitir do cuidado com a família é começar omitindo-se do cuidado com a lei de Deus. Se você não cuida da lei, você não cuida da sua família. Provérbios 14 nos diz o seguinte: o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. A falta de temor do Senhor, por outro lado, te leva e te faz ficar enrolado em laços de morte. Não podemos esquecer que tudo começou com a desobediência de Jacó ao mandamento divino. Jacó havia sido encontrado por Deus lá em Betel, e ele fez um voto com Deus em Betel. Pela desobediência em cumprir o seu voto, não apenas Jacó, mas toda a sua casa, e não apenas a sua casa, mas toda a cidade de Siquém, pagaram um preço altíssimo. Entenda o seguinte, pais: a sua desobediência tem consequência, e essas consequências, elas podem ser maiores do que você consegue imaginar. Eu friso sempre esse pilar aqui, justamente por ser o mais elementar e eu creio ser o principal. Porque, meus irmãos, nós nunca acertaremos absolutamente nada se nós iniciarmos com desobediência. Nunca. E mesmo que nós acertemos em algum momento, nós vamos acertar igual aquele relógio parado, que 2 vezes por dia acerta a hora, mas ele faz isso por acidente, porque ele é algo morto e não faz isso para a glória de Deus. E nós não podemos nos comparar ou ficarmos satisfeitos em ser comparados com um objeto morto, com um relógio parado. Portanto, o cuidado com os outros, ele deve iniciar com o nosso próprio cuidado em obedecer à lei de Deus. Depois, notemos que o cuidado com os outros evita grandes perigos. Ao fazer a sua morada numa terra pagã, Jacó expôs a sua família ao perigo. Pais, ouçam-me. Pais sábios não acampam próximo ao mundo. Aonde você trabalha, pai, aonde você mora, com quem você se relaciona, o que você prioriza na sua vida. Pais, aonde os seus filhos estudam, quais são as amizades dos seus filhos, o que os seus filhos têm consumido, quais são as suas prioridades, isso vai espelhar quais são as prioridades dos seus filhos. Isso tudo influenciará nos riscos, na educação e nas decisões dos seus filhos. Nós não temos como sair do mundo. Nosso Senhor orou para que nós fôssemos guardados no mundo, mas nós não podemos acampar olhando para o mundo, aprendendo do mundo, nos expondo ao mundo. Andemos sempre voltados para Betel, a casa de Deus, e com os nossos olhos e os nossos anseios em Hebrom, a terra da aliança, a terra da comunhão com Deus. Jacó demonstra maior preocupação com a sua própria vida
do que com as tragédias. Notem que o cuidado egoísta não ajuda ninguém. Primeiramente, podemos tentar enxergar um lado bom do verso 5. Lá diz o seguinte: quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Talvez o seu silêncio seja motivado para evitar uma explosão da própria ira. Notem que eu estou sendo bem bonzinho com Jacó porque ele não demonstra grande apreço pela sua filha. Mas talvez tenha sido para isso. Vamos olhar com olhos amorosos para Jacó. E vamos aprender uma lição disso. Quantas vezes nós agimos no calor do momento, e por agirmos no calor do momento, agimos mal, agimos sem pensar, agimos sem informação suficiente, agimos sem meditar, agimos com ira. Contudo, notemos que esse silêncio, como vimos, foi uma ausência de autoridade e demonstração de irresponsabilidade. E a ausência de autoridade e demonstração de irresponsabilidade não é menos que uma demonstração e uma ausência de cuidado. E pais, vocês têm que cuidar dos seus filhos. No caso, ele abriu o caminho para que aflorasse toda a estutícia dos seus filhos vingativos. E que Deus possa nos auxiliar, dando-nos sabedoria e dando-nos discernimento. Veja, a palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo e todo propósito, e há tempo de falar e há tempo de ficar quieto. Mas somente Deus sabe qual é a atitude correta para cada um dos momentos da nossa vida. Portanto, meus irmãos, sejamos dependentes dele. Não sejamos afobados, mas também não sejamos acomodados. Notemos ainda que Jacó não demonstrou nenhuma preocupação com a desonra da sua filha Diná, e muito menos com a desonra do nome de Deus. O texto diz: e Jacó calou-se até que os seus filhos viessem do campo. Notem o que o texto nos diz naquilo que ele não diz. Ele nem ao menos mandou chamar os seus filhos. Vocês conseguem enxergar a tragédia? Talvez ele não tenha achado que a situação da desonra de Diná seja algo importante o suficiente para chamar os seus filhos. Ele fica quieto e aguarda, esperando que eles cheguem. Talvez ele não se importasse devidamente com o cuidado de Diná. Notemos que nem antes, quando expôs ela ao perigo e deixou ela solta, liberdade demais para os filhos é errado, irmãos. Nem durante, logo após ela ser violentada ou ter fornicado, e nem depois, Jacó demonstra preocupação com Diná. A honra de Diná, ela foi defendida pelos seus irmãos, ainda que de maneira enviesada, e somente por eles. E isso é muito triste. Quando Jacó ele resolve abrir a sua boca, deixando de ser passivo, ele não demonstra responsabilidade, autoridade ou cuidado, muito menos fé. O que ele revela é apenas medo. No verso 30, ele está mais preocupado com o risco pessoal do que com o pecado dos seus filhos e com a consequência dos seus pecados. Note que ele afirma que pela atitude agressiva dos seus filhos, ele poderá ser destruído pelos habitantes locais da região. Jacó ele está dizendo de maneira literal o seguinte: vocês me mataram. É isso que ele está dizendo. Tende-me turbado, tende-me feito cheirar mal, ser odioso. Eles vão me matar. Com o que vocês fizeram, eles vão me matar. Vocês me mataram, filhos. Mas, ironicamente, ele não demonstra a menor preocupação com os cananeus
que de fato, realmente foram brutalmente e covardemente mortos pelos seus filhos. Notem que terrível estado que o egoísmo nos leva, nos cega completamente, nos faz perder o comparativo. Cristo veio remover a culpa dos nossos pecados e nele, pelo poder do Espírito Santo, os pais podem assumir o devido cuidado com a sua família, com amor e com serenidade. Senhores, Davi foi um outro mau exemplo de pai. O seu relacionamento com seus filhos foi sempre conturbado. A palavra de Deus nos diz que a espada jamais se afastou da sua casa. Contudo, ainda assim, a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, lá em Atos 13. Qual é o segredo de Davi? Notem o seguinte: Saul pecou de forma semelhante a Jacó. Saul recebeu uma ordem para ir matar Abimeleque. Deu um branco agora. Eu acho que é Abimeleque. Acho que é Abimeleque. Me perdoem se eu estiver errado. Começa com A e tem umas sílabas truncadas no meio. Guardem o seguinte: ele foi mandado matar um rei, que era um rei que tinha se oposto ao povo de Israel. A ordem era: mate todos os habitantes e todos os animais, não deixe ninguém vivo. Mas Saul teve uma ideia. Ele trouxe o rei vivo e os melhores animais. Davi teve uma ideia também. Ele resolveu fazer um censo no momento que aquele censo, o número de habitantes do povo de Israel, era somente para sua soberba. Ambos pecaram. Ambos foram confrontados por profetas. E como é que Saul se comporta? Não, eu trouxe eles para oferecer um culto a Deus. Eu trouxe os melhores animais para oferecer um culto a Deus. Ele se comportou igual Jacó, na terra de Siquém, fazendo um altar de desobediência. E aí teve que ouvir do profeta Samuel: crer é melhor que sacrificar, obedecer é melhor que a gordura dos sacrifícios. Davi, por outro lado, quando foi confrontado, o que ele fez? Se arrependeu, cara no pó. Todos nós, meus irmãos, nós somos muito mais semelhantes a Jacó, até mesmo a Saul e a Davi, nos seus pecados, do que nós gostaríamos. Precisamos aprender com Davi, então, o ato da contrição, o reconhecimento arrependido dos nossos pecados. O Senhor está nos chamando à obediência hoje, assim como Ele fez com Jacó, no verso 1 do capítulo 35. Então, meus irmãos, respondamos como Jacó, demonstrando arrependimento, e um arrependimento que não é só da boca para fora, mas é prático. E nós vimos na semana passada como que a prática de Jacó mostrou que ele havia se arrependido. Santificação e obediência. Certamente, nenhum de nós tem cuidado das nossas esposas, dos nossos filhos, das nossas casas como nós deveríamos. Comecemos então a cuidar primeiramente de nós, alinhando o nosso comportamento com a palavra de Deus, porque sozinhos nós jamais poderemos fazer isso. Sozinhos nós jamais poderemos obedecer a Deus. Nós erramos porque fazemos as coisas distantes da palavra de Deus. E nós erramos e continuamos errando quando nós tentamos obedecer pelas nossas forças, pelo braço da carne. É somente por meio do poder do Espírito Santo que nós, meus irmãos, poderemos colocar todos os nossos negócios e todos os nossos relacionamentos em harmonia com a palavra do nosso Deus. Para isso, nós precisamos primeiro de perdão e de restauração. Por isso eu convoco todos vocês, vamos à cruz. Com a cara no pó, reconheçamos a nossa frouxidão na autoridade, a nossa displicência com a responsabilidade e o nosso egoísmo que nos faz faltosos com relação ao cuidado.
Lembremos que Cristo, ele foi crucificado em nosso lugar e que ele experimentou e saciou a ira de Deus que nós merecíamos. Assim, meus irmãos, choremos pelos nossos pecados que fizeram com que o seu precioso sangue fosse derramado, mas ao mesmo tempo alegremo-nos sobremaneira, porque é justamente porque o seu precioso sangue foi derramado para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, inclusive da passividade ou autoritarismo com relação à autoridade, da irresponsabilidade e da falta de cuidado com os nossos. O Senhor pagou o preço por esses pecados também. Peçamos então ao Senhor força para mudar. Peçamos ao seu Santo Espírito para que nos santifique e reorganize de maneira bíblica, santa e saudável as nossas afeições, para que os nossos relacionamentos eles possam exibir as boas obras para a glória de Deus. Peçamos ao Senhor com fé para que possamos exercer a autoridade que Ele nos delegou, para que nós demonstremos a responsabilidade que Ele tanto nos delegou quanto Ele irá nos cobrar. E por fim, para que nós tenhamos o cuidado com aqueles que Ele colocou sobre o nosso cuidado, para que nessas ações, todas elas, glorifiquemos o nome do nosso Deus. Portanto, o primeiro passo para nos beneficiarmos da graça do nosso Pai é reconhecermos o nosso fracasso. Erramos. Repito, infelizmente nós somos mais semelhantes aos erros do que os acertos dos personagens bíblicos. Contudo, lembremos que não fomos chamados para sermos ou deixarmos de ser como Jacó. Nós somos chamados a um patamar acima. Nós somos chamados para sermos santos como Deus, o nosso Pai, é santo. Com isso, aprendamos que o padrão é elevadíssimo e, portanto, é impossível de ser alcançado. Dessa maneira, meus irmãos, eu repito, se tentarmos fazer qualquer coisa boa pela força da nossa carne, nós iremos naufragar num mar de impiedade. Nós precisamos depender totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Para depender, nós precisamos primeiro conhecer o que Ele exige e o que nos oferece por meio da sua santa palavra. Depois precisamos pedir ajuda, orando e crendo que Ele pode nos ajudar. E em terceiro lugar, agir com fé, pois Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Talvez você esteja pensando assim: meus pais deveriam ouvir isso. Talvez você esteja pensando assim: meus pais deveriam ter ouvido isso antes de me criar. Antes de errar tanto na minha criação. Eu quero dirigir uma ou duas palavras a você. Você, assim como eu, é um pecador. E da mesma forma, os seus pais também são pecadores. Portanto, perdoe eles. Perdoe eles. Não deixe que nenhum ressentimento sobre a autoridade, ausente ou excessiva, sobre a responsabilidade, ausente ou excessiva, sobre o cuidado, ausente ou excessivo, atrapalhem o seu relacionamento com os seus pais e muito menos o relacionamento futuro com os seus filhos. Se os seus pais erraram, perdoe. Contudo, entenda o seguinte, meu irmão: o erro dos seus pais jamais justificará os seus próprios erros. Você não pode usar isso como desculpa. Se eles erraram, não repita o erro. Ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Portanto, ore por eles. Agradeça a Deus porque Ele jamais erra.
E Deus não errou quando determinou de quem você seria filho. Veja, eu não sei o que você passou ou está passando, mas Deus sabe. Eu também não entendo todas as coisas, mas eu sei que um dia nós iremos compreender todas elas. Talvez as omissões que seus pais cometeram foi exatamente o que você precisou para que fosse formado o seu caráter e você fosse como é hoje. Ou quem sabe, as omissões que seus pais cometeram foi aquilo que precisou para te levar aos pés de Cristo. Os caminhos de Deus são insondáveis, mas tenha certeza de que nenhuma lágrima sua foi perdida. Tenha certeza de que em nenhum momento você esteve só. Não se torture vivendo do passado. Olhe para Cristo, deixe para trás o que passou e avance em direção ao alvo da nossa soberana vocação. Você talvez tenha tido bons pais, mas está se martirizando porque não correspondeu como um bom filho. Se puder, reconheça e peça perdão. Sobretudo, peça perdão a Deus. Agradeça pelo cuidado que recebeu. Como um cristão, faça o melhor que puder pelos seus filhos agora. Talvez os seus pais tenham sofrido por demonstrarem zelo sem discernimento. Zelo sem discernimento é terrível. Mas você tem discernimento e deve ter zelo. Você deve saber que os seus filhos, eles são descendentes de Adão. E sendo assim, por maior que seja o seu cuidado sobre eles, isso não é garantia que eles irão corresponder esse cuidado. Você não pode salvar os seus filhos. Você pode apenas apontar o caminho, orar e crer que Deus faz a sua obra. E nesse ínterim, ser o melhor pai e a melhor mãe que a graça de Deus permitir que você seja. Finalizando, irmãos, se você se identificou como culpado por cometer os erros que hoje foram expostos, que ótimo! Eu fico muito feliz com isso. Agora você precisa se arrepender e pedir graça para que o Senhor efetue também o realizar o caminho inverso. Essa é a conversão, tomando uma posição de pais que não se omitem a exercer a responsabilidade, a autoridade e muito menos o cuidado com os seus filhos. Dito melhor ainda, com os filhos que Deus entregou sobre a nossa responsabilidade e de quem Ele cobrará aquilo que for feito de bom ou de mal. Podemos nos beneficiar ao olhar para o modelo bíblico, tanto para os positivos quanto para os negativos, para imitar uns e para evitar outros. Agora, o que nós não devemos é olhar para o mundo, olhar para as ciências seculares. Devemos olhar para a Bíblia, para que possamos crescer como pais obedientes ao Senhor. Não é a psicologia, não é a sociologia, não é a filosofia que salvarão os nossos filhos ou que irão redimir as nossas falhas. É a graça divina. E é por meio da palavra de Deus que Ele graciosamente nos conduzirá para um caminho santo na criação e no cuidado das nossas famílias. Veja, nós falharemos e falharemos muito nessa jornada. Eis a razão para nós dependermos da graça. Mas quando nós falharmos, lembremos que Deus, Ele continua fiel. Portanto, busquemos sempre o arrependimento, confessemos sempre os nossos erros e confiemos na suficiência de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Assumamos as nossas responsabilidades, clamemos ao Senhor por graça para que o Espírito Santo nos guie, nos livrando de todo mal e de toda má ação, seja ela passiva ou ativa, que possa ferir os nossos filhos.
e que, sobre todas as coisas, o modelo do amor, do cuidado e da disciplina divina seja o modelo que nós busquemos reproduzir, guardados e fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele proteja os nossos filhos dos nossos erros, tanto quanto nos proteja de errarmos, e principalmente de que nos acovardemos quando nós errarmos. A nossa resposta de obediência, ela deve ser gerada pela gratidão amorosa por aquilo que Deus Pai fez por nós, pelo intermédio de Cristo Jesus. Que possamos assim, meus irmãos, exercer autoridade sem autoritarismo, responsabilidade sem covardia e cuidado amoroso, como o nosso Pai tem cuidado de cada um de nós. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia dos filhos que foram feridos por pais autoritários ou passivos demais, por pais negligentes no cuidado, na responsabilidade. Que não perpetuemos esses erros. Tem misericórdia, Senhor, de pais que estavam cometendo esses erros e que foram trazidos à realidade da Tua Palavra nesta noite, por meio dessa palavra. Trabalha nesses corações, Santo Espírito de Deus, para que além do arrependimento sincero possa haver uma mudança de vida para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Senhor, livra-nos das cicatrizes que erros cometidos pelos nossos pais possam ter deixado. Que elas sejam não marcas doloridas, mas marcas para demonstrar a nossa fragilidade diante da Tua lei que é tão alta, tão santa. Que essas cicatrizes sirvam para mostrar como nós devemos depender de Ti para criar os nossos filhos. Dá-nos, Senhor, um coração que possa perdoar plenamente os erros cometidos pelos nossos pais, as omissões, os autoritarismos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que as nossas casas, os nossos lares sejam portos seguros, que tenhamos uma convivência sadia, em comunhão sadia, nas menores igrejas que existem, que são os nossos lares. Ajuda-nos, Senhor, a termos harmonia, conforme os mandamentos da Tua Santa Palavra. E confessamos desde já, não só os nossos pecados, como a nossa inabilidade para obedecermos essas coisas. Confessamos a nossa dependência do Espírito Santo de Deus, tanto no agir como no realizar. Ajuda-nos, Senhor, por amor do Teu nome, tem misericórdia de nós. Pedimos essas coisas, agradecendo e confiando no Teu poder soberano, confiando na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus, que apaga todos os erros cometidos por nós. E na esperança que a Tua graça atinja pais, mães que não são convertidos, cônjuges que não são convertidos e filhos que não são convertidos, e que essa graça possa levar todos ao caminho da Jerusalém celestial. Pedimos essas coisas e Te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.